Bom dia! Bom dia pra você que acordou agora cedo. Não sei se tá frio onde você tá. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu tô, tá bastante frio. Tô de meia aqui pra gravar essa live. Mas como eu me comprometi, eu tô aqui. E eu tô aqui especificamente de uma forma diferente, que é pra te mostrar a seguinte coisa. É importante que a gente já comece essa live quebrando alguns estereótipos, né? As pessoas, às vezes, eu venho do mundo corporativo. Eu sou advogado também, eu ainda trabalho como advogado e eu passei, sei lá, mais de 10 anos da minha vida trabalhando de terno. Então, o que as pessoas pensam, né? Se você está de terno, você tem uma opinião mais qualificada, você está mais bem preparado. Eu não estou dizendo aqui que as aparências não importam, que não é importante você estar bem arrumado. Não, nada disso. É importante você estar bem arrumado, é importante você estar de terno quando é preciso que você esteja de terno. Mas, sobretudo, no mundo que a gente vive hoje, é importante que você se atente à mensagem das pessoas. Então, eu tô aqui de camiseta hoje, de propósito, e tô com essa camiseta aqui, de propósito, porque o papo que a gente vai bater, que a gente vai começar a bater a partir dessa live de hoje, fala sobre os 10 estágios da performance. E sério, se você não tá preparado para batalhar a batalha que você vai ter que batalhar para chegar até o topo dessa montanha, desse percurso, você não vai conseguir chegar lá. Então, é importante que você honre as batalhas, que você honre as lutas que você vai ter e que você entenda que isso é normal. Hoje em dia as pessoas vendem uma ideia de que eu acordo, se você é mulher, acordo pronta, maquiada, bonita, de salto alto, arrumada pra vida e eu sou assim o tempo inteiro, as 24 horas do dia. Não é verdade. Se você é homem, você já acorda sarado, né? Arrumado, barbeado, perfumado e tá pronto pra vida. Não é. Essa não é a vida real. Essa não é a vida que eu vivo, essa não é a vida que você vive, provavelmente. Então tem muita gente aqui, nesses canais da internet, dizendo pra você que o normal é você não ter problema, que o normal é você não ter dúvidas, que o normal é você não ter desafios, o normal é você não sentir que você tá perdido. E a verdade é que todo mundo, em algum momento da vida, em algum estágio, em algum aspecto da vida, tem dificuldades, vai ter struggles, como fala em inglês. E se você não honrar essas dificuldades e tomar uma atitude, fazer alguma coisa a partir delas, você não vai avançar. Então o segredo não é achar, ou acreditar, melhor dizendo, que a vida é perfeita, que está todo mundo vivendo uma vida maravilhosa. O segredo é você entender sim que vão existir batalhas e você conseguir se planejar, se organizar mentalmente, ter a clareza suficiente para que você possa, a partir da sua própria realidade, construir o caminho que você quer e chegar onde você quer chegar. Então eu tô aqui de camiseta de propósito, porque o que importa nesse caso aqui é a mensagem. Então eu falo sobre liderança, eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre alta performance. E se você não está preparado para ouvir alguém falar sobre esses assuntos, ainda que de forma qualificada de camiseta, então esse canal aqui não é para você. Tá tudo bem, eu vou continuar seu amigo, a hora que você quiser trocar uma ideia comigo, a gente vai trocar uma ideia comigo. Mas se tiver de camiseta, se eu tiver de camisa social, de terno, pra mim, ó, pouco importa. O que importa é a mensagem. E eu quero pessoas que se importam com essa mensagem. Se você não tá preparado para bater esses papos sem se preocupar tanto com estereotipos, esse canal talvez não seja o melhor canal para você seguir. Tem muita coisa na internet, tem coisas boas, tem coisas não tão boas, mas você é livre para ir. E chegando aqui no ponto que eu quero falar com você mais especificamente. A gente hoje, quando a gente trabalha com coaching, a gente observa muito, e eu botei isso aqui no post que eu fiz ontem para anunciar a live, o seguinte: muita gente procura o coaching querendo alguma coisa na vida, mas elas não entendem que não existe mágica, que não existe o estalar dos dedos, né? Então, o que as pessoas precisam entender para que elas alcancem mais resultados na vida delas é que existe uma trajetória, né? E aí vem também um erro, talvez, do mercado atual, né? De você vender a solução. Você, no caso, você não pode dizer para as pessoas que você vai vender a solução. Você vai vender o caminho, você vai vender o processo para a pessoa. Porque é no passar pelo processo que a vida muda. É no passar pelos 10 estágios da performance que você vai começando a notar melhorias. Agora, o grande diferencial do bom profissional é que ele vai fazer você avançar daqui até aqui, e você vai perceber esses avanços, né? Algumas pessoas vão mais rápido, outras pessoas vão mais devagar. Se você for rápido ou devagar, não faz diferença nenhuma se o teu objetivo é chegar onde você quer chegar. Esse também é mais uma questão que a gente vê muito hoje, né? As pessoas sendo massacradas porque elas têm uma velocidade mais lenta do que as outras, porque elas demoram mais do que as outras. Se você saiu daqui e chegou até aqui, você já avançou. E se o profissional com quem você está trabalhando não consegue mostrar isso para você, você precisa repensar essa relação. E óbvio, não significa que você vai ficar parado aqui um tempão. Não, não é isso. A questão é que você precisa avançar constantemente. Esse é o desafio. Para algumas pessoas, o avançar constantemente vai ser tipo Usain Bolt, as pessoas vão correr. Agora, existem outras pessoas que percorrem a vida naquela marcha atlética, sabe? Você vai andando assim
E vou dizer pra você, a maioria das pessoas não é o Usain Bolt. A maioria das pessoas é esse cara, essa mulher que faz lá a marcha atlética. Então, como é que a gente faz para galgar esses 10 estágios da performance? A gente começa no degrau 1. Eu poderia até dizer que existe um degrau 0, que é não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Porque tem gente que vive a vida dessa forma. Tem gente que se coloca para a vida dessa forma. Né? Você está insatisfeito, você não faz nada, você começa a guardar rancor, você começa a ser uma pessoa que tem inveja dos outros, ou que só direciona palavras de crítica para os outros, mas você, em relação a você, você mesmo não faz nada, né? E seria o estágio de 0 aqui. Eu já parto do pressuposto que se você está aqui assistindo a esse vídeo, você já está pelo menos pensando e rodeando esse estágio 1. E o que é o estágio 1 da performance? Ele é marcado caracteristicamente por uma frase muito típica. As pessoas pensam o seguinte: eu tenho vontade de... X, 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 pontinho, pontinho, pontinho. Esse é o nível mais básico. A pessoa está incomodada, ela já sabe que tem alguma coisa que não está legal na vida dela, mas ela não sabe exatamente o que é, ela não sabe exatamente o que ela quer, ela não consegue colocar em palavras isso que está incomodando ela e o que ela queria ter no lugar disso. Então, geralmente, essa frase, eu tenho vontade de, é acompanhada da seguinte frase: eu tenho vontade de fazer alguma coisa diferente. Eu não quero mais isso pra minha vida. Isso eu escuto muito das pessoas, né? Mas muito mesmo. E por que esse é o nível de clareza? Por que esse é o estágio de performance mais básico? Porque você tem um nível de autoconhecimento tão pequeno que você não consegue concretizar, você não consegue entender e verbalizar o que é que você realmente quer. Você só sabe que você tem vontade de alguma coisa que é diferente daquilo que você tem hoje. E aí você começa a pensar em tudo de ruim que você tem. Então, olha, eu não quero isso, porque você reconhece tudo que é ruim na sua vida e você começa a pensar, não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Mas o que você quer de fato você não consegue verbalizar ainda. Por quê? Porque você tem um nível de autoconhecimento, as pessoas que estão nesse estágio têm um nível de autoconhecimento muito, mas muito pequeno, né? É aquele nível em que você começa a perceber o que você não quer, ao invés de perceber e de buscar o que você quer. E qual é outra questão que super marca esse primeiro estágio da clareza, da performance, é a seguinte: você fica muito tempo parado ali. A maioria das pessoas fica muito tempo parada aqui nesse estágio número 1. Ou seja, a maioria das pessoas passam muitos anos, às vezes, com aquela sensação: eu tenho vontade de empreender, eu tenho vontade de mudar de emprego, eu tenho vontade de me candidatar a um cargo mais sênior, eu tenho vontade de fazer uma viagem, eu tenho vontade de ter um relacionamento, mas eu não sei exatamente como é que eu vou fazer isso, eu não sei exatamente que tipo de pessoa eu quero, eu não sei exatamente que tipo de empresa eu quero trabalhar, eu não sei exatamente que tipo de negócio eu quero abrir, eu não sei exatamente como me colocar para uma posição de liderança. E as pessoas acabam ficando muito tempo nessa zona de incerteza absoluta. E o que acontece? Por que é ruim você ficar muito tempo nessa zona? Você começa a achar, e isso também é uma das questões que puxa as pessoas para ficarem muito tempo nesse primeiro estágio da performance, é a seguinte: as pessoas começam a acreditar que é normal você estar 100% insatisfeito com determinado aspecto da sua vida. Né? E aí você começa a pensar, poxa, insatisfação é normal. Você só consegue olhar para tudo o que não está da forma como você gostaria que tivesse. E aí você também começa a buscar isso na vida das outras pessoas. Ou seja, ao invés de você olhar para aquilo que as outras pessoas têm de bom, para aquilo que elas estão construindo, para aquilo que elas estão conseguindo mudar na vida delas, você começa a olhar para todos os pontos que estão estagnados na vida das outras pessoas, para que você tenha a sensação de que é normal você ficar estagnado também. Para que você tenha a sensação de que está todo mundo insatisfeito e o insatisfeito é o normal. E se você não quebrar esse paradigma de que o insatisfeito é o normal, você não vai conseguir avançar nos estágios da performance. Porque esse primeiro estágio, ele tem super a ver com a falta de movimento, né? Esse primeiro estágio da performance, eu tenho vontade de alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é, eu só sei o que eu não quero, eu não sei o que eu quero, ele é um estágio de não performance, ele é um estágio de não execução. Quando você está ali, parado nesse momento, em que você tem uma série de vontades, às vezes, não consegue tangibilizar o que é, só foca no que você não quer e começa a olhar para a vida, para o mundo, para as pessoas, buscando as insatisfações delas para alimentar em você a conformidade de que é normal ficar insatisfeito, você não age. Né? Porque você busca justificativas, e o nosso cérebro é muito bom nisso, em buscar padrões para justificarem alguma coisa que a gente está experimentando. E se você se mantiver nesse nível 1, você vai se manter num estágio de não performance, de não execução. Como é que a gente entende que a pessoa está nesse estágio de não execução? Para e pensa na sua vida. Né? Você tem algum projeto que você não tira do papel, que está te acompanhando há muito tempo?
Você tem alguma situação crônica na sua vida que você todo dia faz uma mesma coisa, sabendo, pô, não aguento mais fazer isso. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais ter que ir de metrô para o trabalho, por exemplo. Né? Quantos anos você acorda todos os dias cedo, sai de casa, pega o metrô, por exemplo, ou pega o ônibus, ou pega o seu carro e pensa, eu não quero mais ter de fazer esse trajeto, ou eu não quero mais ter que usar esse meio de transporte. Se você parar para pensar, tem algumas pessoas que vão dizer fácil, pô, tem 15 anos que eu faço isso. Tem 15 anos que você está nesse nível 1 do estágio de performance. Tem 15 anos que você não performa, que você não executa, que você não faz alguma coisa de concreto para sair do estágio que te traz insatisfação. Tem 15 anos que você acredita de verdade que é normal ficar insatisfeito. Enquanto você acreditar nisso, você não vai sair. E fica atento, você está o tempo todo, ainda que inconscientemente, buscando razões e justificativas externas para validar essa sua paralisação. Porque quando eu só foco no que eu não quero, isso não inspira o movimento. Isso não faz com que eu vá e busque alguma coisa diferente daquilo. Porque é muito mais fácil falar que você tem vontade de alguma coisa, que você não quer mais ir de metrô para o trabalho, que você não quer mais ganhar pouco, que você não quer mais trabalhar nessa empresa, que você não quer mais ser dono de padaria, que você não quer mais ser funcionário de carteira assinada, do que chegar e começar a pensar, ok, eu já sei o que eu não quero, mas e agora? O que eu quero de verdade? Essa é a virada de chave. Então, quando a gente se encontra nesse estágio, e todos nós em alguma situação, em algum aspecto da vida, a maioria de nós, para ser mais honesto com a palavra, porque tem pessoas que de verdade, eu conheço pessoas que não conseguem ficar 2 dias insatisfeitas com uma coisa. Isso é um movimento que acontece e são pessoas que já percorreram esse caminho todo aqui. Então quando você chegar lá no 10º estágio da performance, você vai ver que é muito mais fácil você virar essa chave, que é muito mais fácil você começar a mudar as coisas na sua vida. Mas você, os seus familiares, as pessoas com as quais você convive na maior parte dos dias, são pessoas que em algum aspecto da vida estão nesse nível 1 da performance. Porque está todo mundo em algum momento começando a mudar alguma coisa. Pode ser na área da saúde, pode ser na área profissional, pode ser na área financeira, pode ser na área de relacionamentos, enfim. Todo mundo em algum momento precisa experimentar essa insatisfação. E se você ficar muito tempo nessa camada de insatisfação, o que vai acontecer é que você não vai executar. É o estágio de verdadeira não execução ou não performance. E como é que a gente faz para sair desse estágio de não performance, de não execução? Tem 2 passos-chave que vão ajudar muito. Quando a gente trabalha com coaching, na primeira sessão, geralmente eu atendo as pessoas falando, ok, por que você está aqui na minha frente, o que você está buscando com isso? E as pessoas começam o discurso exatamente por aqui. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para que esse é o nível 1. Eu não sei, tenho vontade de empreender, sabe? Eu não quero mais ficar batendo cartão. Eu tenho vontade de mudar de emprego. Eu não quero mais trabalhar com esse meu chefe, eu não quero mais ser analista, eu me sinto já no momento em que eu posso ser gerente e eu não quero mais isso, sabe? Tá bom, eu sei que você não quer mais isso, mas se você tivesse que me dizer o que você quer, e aí, como é que fica? E as pessoas têm uma dificuldade porque elas não estão treinadas para processar problema, solução, problema, solução. Isso é uma questão de educação. E por que é tão bacana esse movimento que a gente está vivendo hoje? Porque a gente está conseguindo trazer para o mundo a consciência de que educação é muito mais do que você saber ler e escrever, do que você saber fazer conta. A educação é movimento. Então você precisa lidar com problemas. Quando a gente olha os grandes modelos de educação hoje, e educação no futuro, a gente tem alguns exemplos no Vale do Silício, de escolas de inovação. Tem aí o Murilo Gun, que tem um super trabalho a respeito disso. Se você não segue o Murilo Gun, vai lá e siga o Murilo Gun, porque ele fala muito sobre isso. O que é educação também no final das contas? É você conseguir lidar com problemas buscando a solução. E quando você começa a se treinar para isso, você vai ver que cada vez mais você vai demorar menos tempo para passar de um estágio da performance para o outro. Então tudo isso é você conseguir entender que isso também é educação. Então, vamos lá. Como é que você sai do nível 1 da performance? Como é que você sai desse estágio de inação, de inatividade, de paralisação? A primeira coisa que você precisa fazer para sair do tenho vontade de, para começar a tangibilizar um pouco melhor o que você quer, é se fazer a seguinte pergunta. O que é que você não quer mais para a sua vida, para a sua carreira, para o seu negócio? O que é que você não quer mais? Aqui eu estou te ajudando. Já que você está no plano do não quero, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Foca nesse plano nesse momento.
faz uma lista com tudo que você não quer mais. Eu não quero mais ir de metrô para o trabalho, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, eu não quero mais ser funcionário de carteira assinada, eu não quero mais ser especialista na lista, eu quero ser gerente, mas escreve só o que você não quer. Eu não quero mais, faz uma lista, assim, uma lista exaustiva, escreve tudo, de verdade. E se você estiver inspirado, e eu espero que você esteja inspirado, porque a inspiração é a primeira etapa para que você comece a construir a solução para os seus problemas, escreve isso em todas as áreas da sua vida, né? Para e pensa, o que você não quer mais para a sua saúde? O que é que você não quer mais para a sua vida financeira? O que é que você não quer mais para a sua vida profissional? O que é que você não quer mais para os seus relacionamentos? Sabe uma coisa que eu converso muito já, de muito tempo como advogado também, é o seguinte, às vezes as pessoas fazem contratos e mantêm os mesmos padrões. Aí você vê que os problemas que aqueles contratos geram são os mesmos. Porque as pessoas não conseguem fazer o movimento, sair do eu não quero isso, para saberem exatamente o que elas querem. E elas continuam se vinculando a relações que não atendem aquilo que elas querem. A gente vai falar sobre esse ponto mais à frente nessa série de vídeos. Mas por hoje, vamos lá. O primeiro exercício para você sair do nível 1 de performance é: pega a sua vida, faz uma análise 360 em todos os aspectos e lista o que você não quer mais. Mas faz esse exercício mesmo, de verdade. Você não precisa fazer aqui agora comigo, mas se você está assistindo a esse vídeo tomando nota, vai lá e escreve o que eu não quero mais, o que eu não quero mais na minha saúde, nos meus relacionamentos profissionais, porque profissão, a carreira da gente também é calcada em relacionamentos. E se você se subjuga o tempo todo, se você está o tempo todo se submetendo a algo que você não quer, isso te faz muito mal, não só no longo prazo, mas já no médio prazo você começa a sentir os efeitos dessa sua inação. Então coloca no papel tudo que você não quer mais. Segunda etapa para sair desse nível de performance é, agora que você já tem na sua frente tudo que você não quer mais, você vai fazer a engenharia reversa desse processo. Você vai transformar a sua lista de não quero na sua lista de quero. Agora que você está olhando para tudo que você não quer na sua vida, você vai pegar essa lista e vai se fazer a seguinte pergunta: o que é que eu preciso ter no lugar disso que eu não quero ter para me sentir melhor em relação a esse aspecto da minha vida? Então, olha a sua lista, tudo que você não quer, tudo que você não quer, e se faz agora uma segunda pergunta: o que é que eu preciso ter no lugar de cada uma dessas coisas aqui que estão na minha lista para que eu me sinta melhor em relação a esse aspecto da minha vida? Prestou atenção? Esse é o exercício que vai começar a virar essa chave para você. Você vai sair do polo negativo, do polo de inação, para o polo positivo. E por que ainda não é um polo de ação? A sua ação, nesse caso, é muito simples, é só fazer esses dois exercícios. Esse é como se fosse aquele impulso inicial. Sabe quando você levanta a perna, ainda que levemente, para dar um passo para frente? É isso que você vai fazer quando você faz esses dois exercícios que eu estou te propondo. Então, quando você parte do pressuposto de que, ok, eu já sei o que eu não quero, o que eu quero, o que eu preciso ter no lugar disso para eu me sentir melhor em relação a esse aspecto da minha vida? No que você faz esse movimento, você vai para uma zona de clareza. Lembra que eu comecei falando que a maioria das pessoas vive hoje muitos e muitos anos da vida delas num nível, num espectro de incerteza absoluta a respeito do que elas querem para a vida delas e de insatisfação absoluta, e que elas buscam se convencer de que a insatisfação é normal? Então, com esse exercício, você começa a sair dessa zona de incerteza e começa a ir para uma zona de clareza. E a clareza é o primeiro passo para você fazer qualquer coisa de relevante na sua vida. Então, quando você começa a pautar pelo positivo e não pelo negativo, você sai de uma zona de não ação para uma zona de possível ação. E o que te leva para essa zona é essa microação. Percebe como é pequeno? Você pode estar sentado e fazer esse exercício que eu estou te propondo. Você pode estar sentado e escrever a lista e depois fazer essa virada de chave que eu te ensinei aqui para ir para esse segundo momento. Quando você faz isso, você começa a ter clareza. Não precisa ficar preocupado nesse momento de ter todas as respostas do mundo. Você agora só tem uma simples missão. É começar a parar de falar só do que você não quer e trazer o seu cérebro para uma orientação de, tá bom, o que eu quero no lugar disso, o que eu preciso no lugar disso, para começar a poder construir um terreno onde você vai começar a agir para conquistar as coisas que você quer na sua vida. Agora tem uma armadilha muito grande nesse exercício, né? Tem muita gente que aí vem a questão de por que é importante eu estar aqui falando com você sob uma perspectiva adulta. Porque tem muita gente que fala, Fernando, mas isso eu já fiz, eu faço isso sempre,
Eu já fiz todo ano novo, todo Réveillon eu faço isso. Né? Tem gente que passa, né? 25 anos fazendo a mesma lista de desejos para o ano novo, não é? Tem gente que faz isso. Qual é a grande armadilha aqui? É você fazer isso sob uma perspectiva infantil. Que é você trabalhar, ok, eu sei tudo que eu não quero, o que eu quero no lugar disso? Se eu não quero mais estar gordo, eu vou escrever magro. Se eu não quero mais estar pobre, eu vou escrever rico. Se eu não quero mais estar feio, eu vou escrever bonito. Percebeu? Quem é que faz exercício assim? É adulto ou é criança? Lembra quando a gente estava, sei lá, eu me lembro disso, eu estava com 6 anos de idade, eu acho que eu estava no CA, na primeira série, não lembro exatamente, mas eu me lembro muito claramente desse exercício, né? Sinônimos e antônimos. E a professora fazia o ditado, e aí quando a gente tinha um ditado boladão, um ditado que era top, que era mais desafiador, a gente depois do ditado tinha que escrever ou um antônimo ou um sinônimo para aquela palavra. Então assim, não faça esse exercício com essa mentalidade que você adota para crianças de 6 anos quando fazem ditados. Né? Você aqui não vai ficar só escrevendo um antônimo daquilo que você não quer. Você vai pensar no que você quer. E por que você escreveu então o que você não quer antes? Porque isso vai ajudar você, ajudar o seu cérebro a começar a construir o que você quer a partir daquilo. Então, para quem é adulto, né, não dá para fazer esse exercício pensando só em antônimo. Foca, usa o que você não quer como referência para você entender, ok, se eu não quero mais, por exemplo, precisar mendigar clientes para minha empresa, o que eu quero no lugar disso? Algumas pessoas que fazem esse exercício com a mentalidade de crianças de 6 anos vão escrever: eu quero cliente para minha empresa sem precisar mendigar. Não, essa não é a resposta que vai levar você a um nível melhor de performance. O que você pode colocar no lugar disso, ou seja, se você não quer mais mendigar clientes para sua empresa, olha o que você quer. Talvez seja isso que você queira. Eu quero clientes, eu quero me conectar com clientes que queiram o meu produto e estejam preparados para estabelecer relações de confiança com a minha empresa. Olha a diferença, né? Ok, a minha lista de não quero mais mendigar clientes para minha empresa. Se você colocar só, eu quero clientes para minha empresa sem ter que mendigar, olha que pobre isso. Você acha, sinceramente, que você vai conseguir chegar a algum lugar fazendo esse exercício dessa forma? Agora perceba a diferença de quando você olha para uma lista que você não quero mais mendigar clientes para minha empresa. E você fala, o que eu quero no lugar disso? Eu quero me conectar com clientes que queiram o meu produto e estejam preparados para estabelecer uma relação de confiança com a minha empresa. Olha a diferença. Essa é a diferença entre alguém que vai sair do estado de inação para alguém que vai continuar ali. Então, faça esses 2 exercícios que eu estou te propondo aqui sob uma perspectiva adulta, sob uma perspectiva responsável e atenta. Não fica preocupado se você não conseguiu evoluir em 2 minutos. Né? Como eu te falei, tem muitas pessoas que passam anos da vida nesse estágio primeiro da performance, que na verdade a gente aprendeu que é um estágio de não execução, de não performance. Então, se você está há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos, ali paralisado, só pensando no que você não quer, é normal que você demore um pouco mesmo para você conseguir tangibilizar o que você quer. Mas existe um segredo, e aí uma dica extra que eu vou te dar aqui. Você também não pode deixar isso ao infinito. Você precisa colocar um prazo para você responder essa lista sobre a perspectiva de um adulto, sobre a perspectiva de um adulto. Né? Então, se você de manhã sentou, fez o seu exercício, né, avançou em alguns pontos, não conseguiu avançar nos demais pontos, o que você pode fazer? Carrega essa lista com você para onde quer que você vá. E ao longo do dia, vá buscando ter insights, insumos, para ir construindo a sua lista de eu quero. Né? A sua lista de potência, a sua lista de A, que vai te levar para a ação. Né? Não se permita ficar mais do que uma semana sem concluir esse exercício. Se você colocar um prazo para você, de que você em 24 horas vai conseguir ter essa lista feita, você vai em 24 horas conseguir ter essa lista feita. Não é mágica, não é magia, é tecnologia, não é como dizem os comerciais, é o seu cérebro funcionando. É o seu cérebro orientado com o seguinte briefing. Você precisa arrumar uma solução para isso aqui. O meu problema hoje é transformar essa lista de não quero em transformá-la em lista de quero. Então você, cérebro, vai estar encarregado de fazer isso comigo. Né? Experimenta fazer dessa forma. Dica extra 2. Beba muita água. Né? Você precisa de água no seu organismo para tomar decisões. Existe uma pesquisa que foi feita sobre alta performance em que ela fala o seguinte resultado. Né? Se você bebe mais água, você toma decisões mais rápidas. Você consegue aumentar a sua capacidade decisória. Não é que você fica mais inteligente quando você bebe mais água, é que o seu organismo fica mais preparado. Lembra que você é uma máquina. Né? Você queima energia para cada ação que você faz. Isso aqui queima energia pra gente. Então imagina você que está colocando o seu cérebro que estava parado e você começa a colocar ele para funcionar, para fazer um exercício que é desconfortante para ele, porque ele está acostumado a ficar ali na paralisação. Você precisa dar para ele energia suficiente para que ele caminhe. Então, se você
não está habituado a fazer esse tipo de exercício, você vai e usa todas as armas que você tem a seu favor. Coloca um prazo, bebe bastante água. Ah, mas eu não sinto sede. Não interessa se você está com sede ou se você não está com sede. Você vai beber água e você vai no banheiro quando você precisar ir no banheiro. Mas se você se mantiver nesse fluxo, e aí não estou falando para você uma coisa que ninguém faz, estou falando para você uma coisa que os grandes players fazem, uma coisa que os grandes empresários fazem. Se você pensar em Richard Branson, se você pensar em Adriana Huffington, enfim, as pessoas fazem isso. Porque elas entendem que o cérebro delas é uma máquina que precisa de um combustível para funcionar melhor. A alimentação é um dos casos, mas esquece a alimentação por agora. Bebe só água. Só isso já vai conseguir te ajudar a começar a botar a sua vida para movimentar. Então, recapitulando o vídeo de hoje, a aula de hoje. A gente tem 10 estágios de performance. As pessoas começam a evoluir e a progredir e acelerarem na vida ao passarem por esses 10 estágios de performance. O primeiro estágio de performance ele é caracterizado por uma frase que fala a seguinte coisa. Eu tenho vontade de... A maior parte das pessoas começa uma trajetória para buscar um resultado a partir dessa frase. Eu tenho vontade de... Só que elas, na maioria das vezes, completam essa frase falando, não sei, eu quero alguma coisa diferente. Eu não quero mais isso para minha vida. E o que isso gera? Isso gera uma total falta de inspiração ao movimento. O que faz com que a gente entenda que esse estágio seja um estágio de não performance. Como é que eu saio disso? Eu faço 2 exercícios muito simples. O primeiro exercício que eu vou fazer, eu vou pegar uma lista e vou listar de fato tudo que eu não quero para minha vida nesse momento. E eu foco realmente no negativo nessa primeira etapa do exercício. Depois, eu vou fazer a seguinte pergunta que vai mudar a perspectiva do meu exercício. O que é que eu preciso ter no lugar disso que eu não quero para me sentir melhor em relação a esse aspecto da minha vida? E aí você vai construir a sua segunda lista, que é a sua lista do eu quero. Eu quero isso. Qual é a orientação mais importante para você fazer esse exercício? É fazer esse exercício sob a perspectiva de uma pessoa adulta. Não coloque só o antônimo daquilo que você não quer na sua lista de quereres. Coloque aquilo que de fato você quer de verdade. E invista tempo para se conhecer. O que é que esse exercício gera? Ele gera a coisa fundamental para que a gente comece a movimentar você a partir dessa trajetória da performance, que é clareza. Você vai começar a conseguir entender, tangibilizar, concretizar em palavras na sua vida aquilo que você efetivamente quer. 2 dicas para você conseguir fazer o seu cérebro, que talvez nesse momento esteja preguiçoso, concluir essa tarefa. Você vai colocar um prazo não superior a 24 horas, não superior, se você estiver em trânsito, se estiver fazendo uma viagem, se estiver no momento em que você vai passar o dia inteiro talvez ocupado, coloca um prazo de 48 horas, mas não coloca muito mais do que isso, senão você vai esquecer e você vai ter assistido mais um vídeo muito legal que não vai ter te levado a lugar nenhum porque você não fez a sua parte. Então coloca um prazo, idealmente não superior a 24 horas e bebe mais água do que o normal. O seu cérebro vai precisar de água para que você faça esse exercício e comece a criar essa rotina. Era isso que a gente tinha por hoje. Esse foi o primeiro estágio da performance. E como a gente começou com música, e por que eu coloquei essa música aqui em especial? Porque eu quero deixar muito claro para você, como eu comecei falando nesse vídeo, de que o mundo não é um arco-íris cor-de-rosa, as pessoas não estão todas felizes e realizando tudo que elas querem o tempo todo. É importante que você tenha consciência de que, assim como Roma não foi feita num dia, a sua vida não vai mudar da vida para a noite. Mas é importante que você encontre pessoas com as quais você possa se conectar e que possam te ajudar, te dar a mão de verdade, para você começar esse movimento. Lembra que o primeiro passo não é só quando a gente coloca o pé um pouquinho mais à frente, é quando a gente levanta o joelho para começar a dar esse primeiro passo. Hoje, esse vídeo foi para te ajudar a levantar o joelho. Na continuação dessa série de vídeos, a gente vai começar a dar alguns passos. Um abraço, muito sucesso para você, um excelente dia e fica ligado porque Roma não foi construída num dia só. Como diz essa música, se você quer uma inspiração pro seu dia, começa ouvindo essa música e se lembra, Roma não foi feita num dia só. Um abraço, sucesso, tchau, tchau.